Oi, meus amores, tudo bom? Vocês vão abrir a apostila na página 27, nós vamos ver hoje o que é onomatopeia. Você costuma ler tiras ou revistas em quadrinhos. Já deve ter percebido que é possível usar as letras para formar palavras que imitam ruídos produzidos por pessoas, animais e objetos. Veja um exemplo nesta tira. Marieta, o que é uma onomatopeia? Bom, me alembrei. Então, olha aqui, ele levou uma bolada. Então, isso aqui é uma onomatopeia. É o barulho da bola batendo na cabeça dele. Então, Zé Pequeno diz alembrei, que é a maneira popular de dizer lembrei, do verbo lembrar. A palavra bom imita o barulho da bola ao bater na cabeça de Zé Pequeno. Então, ó, as palavras que imitam ruídos são conhecidas como onomatopeias. Então, essas palavras que imitam barulho, pode ser de animais, de pessoas, de objetos, são chamadas onomatopeias. Esse nome é longo e pode parecer esquisito, mas você já deve ter empregado muitas onomatopeias ao contar seus casos e história para os colegas. As vozes dos animais também são indicadas por palavras que procuram imitar os sons que eles produzem, como miau, glu-glu, au-au, coricocó. Então, essas aqui são onomatopeias que elas tentam o quê? Imitar as vozes de animais. Veja o quadro com várias onomatopeias criadas a partir de ruídos de pessoas e objetos. Essa página, gente, eu vou ler algumas e depois vocês vão fazer a leitura aí de todas, ó. Então, blá, 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 conversa fiada. Nhaque, mordida, cabrum, trovão, atim, espirro. Então, aqui, ó, fio-fio, assobio, bum, explosão. Então, façam a leitura de todas aqui. E na parte aqui de baixo, vocês vão, ó, agora veja no quadro a seguir, as onomatopeias que procuram reproduzir as vozes de animais. Então, aqui eu tenho algumas que reproduzem, ó, mu, que é a vaca, o boi, mé, cabra, ovelho, carneiro, bé, o bezerro, au-au, o cachorro. E assim, vocês vão ler todas aqui. E nós vamos para esse poeminha aqui, que é feito apenas, ele foi feito apenas com onomatopeias. Então, chama Menino Irritado. Então, a gente vê aqui, ó, é o desenhinho de um menino, ó, a carinha dele de bravo, irritado, com alguns brinquedos ao redor dele. Então, olha aqui, ó. Din dom, din dom, din dom, dum, 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 din dom, e aí vai. Pois cron, craft, crif, crunf. Então, ó, tá vendo cada estrofe aqui, ó, primeira estrofe, segunda, terceira, quarta e a quinta estrofe. São barulhos diferentes, tá? Então, bang, bang, bing, bum, bum, ratatatatá. E essa aqui no final, ó, din, dom, din, dom, din, dom. Aqui, ó, vai bzz, bzz, daí o B, aí depois só a letrinha Z até parar. Então, o que as diferentes onomatopeias do poema procuram reproduzir? O ruído causado pelas brincadeiras do menino. Então, todas essas onomatopeias aqui tenta reproduzir, né, estão reproduzindo o barulho que ele está fazendo ao brincar. A segunda estrofe, vocês vão ver ali, ó, segunda estrofe. Cron, craft, crift, crunf, depois zzz. Ó, essas aqui, ó, as onomatopeias usadas sugerem que o garoto brinca com o quê? Com um carrinho, né, ó. Ela faz o barulho de um carrinho.
Algumas onomatopeias estão destacadas e com letras maiúsculas no poema, como kraft, krampft, krumft. Qual é a sua finalidade? A finalidade é enfatizar o som, então elas com letras maiúsculas, então kraft, krampft, krumft é para enfatizar o som. Observe os últimos versos da estrofe final. Segundo as onomatopeias, o que o garoto acabou fazendo? Então, olha lá, ó, o que indica, o que parece? Então, tá vendo? Começou com din-dom, foi, até umas letrinhas espaçadas de Z. Então, elas indicam que provavelmente ele adormeceu. Leia o poema, Coração Bombom. Coração bombom, nunca faz tum-tum, como qualquer um, prefere outro tom, fom-fom, e em toda esquina, mais alto que a rima, coração buzina. Grife as onomatopeias do poema e escreva o ruído que elas procuram reproduzir. Então, ó, bombom não está reproduzindo aqui um barulho. Coração bombom, que é diferente. Tum-tum e fom-fom são as que reproduzem o barulho. Então, tum-tum procura reproduzir as batidas do coração e fom-fom o som da buzina. Leia os quadrinhos. Por favor, mãe. Sniff, sniff. Já falei que não e engole essa onomatopeia. Qual é a onomatopeia usada pela menina? Que ruído ela faz? É sniff, sniff, que imita o som de choro. O que a mãe quer dizer ao ordenar a menina que ela engula a onomatopeia? A mãe pede para a menina parar de chorar. Agora a gente vai ver o ortografar aqui. Vocês vão completar essas palavras com U ou L. No exercício 2, eu tenho aqui verbos girar, zombar. Então, ó, girar, girou, zombar, zombou. Vocês vão escrever todos esses verbos no passado. Pingar, pingou, demorar, demorou, cair, cair, caiu, parar, parou. E esses aqui do lado também. E vamos completar essa regrinha aqui, ó. Nos verbos que você escreveu, a última letra é sempre U e não L, porque estão no tempo pretérito. Então, gente, ó, aqui todos esses verbos, eles estão escritos com U, por quê? Porque é no tempo pretérito ou passado. Agora a gente vai fazer algumas atividades lá do Em Casa, juntos, que é sobre aqui, ó, que nós vimos na aula anterior, sobre esses poemas, né? Então, observe a imagem. Então, aqui eu tenho uma imagem, são várias letras. Qual é a palavra, que palavra está destacada na página? Então, ó, educação. Qual é a relação das letras mais claras com a palavra destacada? Então, essas letras mais claras aqui, elas lembram a escola, onde as pessoas aprendem o alfabeto e recebem educação. Agora, eu tenho esse poema aqui. Se um A de espadas é um as de espadas, 2 as de espadas são as ou são ases. 2 ases batem a um as ou 2 as batem as asas. Então, observem o desenho aqui. As duas cartas que aparecem na figura são as de espada. Qual verso permite chegar à conclusão de que elas representam o desenho de um pássaro? Então, é o último versinho aqui, que é: ou 2 as batem as asas. Algumas palavras dão sonoridade ao poema, porque tem sons muito semelhantes. Quais são? Então, ó, a,
as, craseado, as, ases, asas. Lembra que nós já vimos que sonoridade a gente consegue no poema com as repetições dos sons, né? E das letras aqui. Agora, olha bem, ó, vamos ver esse poeminha aqui, ó. Luzinha. Era uma vez uma luzinha, bem lá no fim da rua, que foi? Ó, começa com C, CR, CRE, CRES, CRES, cresce, crescem, crescente, crescendo. E deixou toda a cidade iluminada. E depois foi diminuindo, 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 diminui, diminu, dimi, dimi, dim, di e o D só. Como o poeta arranjou as letras de crescendo para dar a ideia do que essa palavra significa e as da palavra diminuindo. Então, aqui, ó. No quarto verso foi escrito a letra C. A cada um dos versos seguintes, o autor foi acrescentando uma letra até completar a palavra crescendo. Então, ó, CR, C, CR. Então, tá vendo que ele foi acrescentando uma letra em cada verso, até chegar em crescendo. A palavra diminuindo foi ao contrário, né? Então, o contrário do que ele fez. Teve suas letras eliminadas de verso em verso, até finalizar o D. Então, aqui foi eliminando as letras. Observe a imagem formada e escreva o que ela sugere. Gente, o que sugere aqui, ó? Aqui foi crescendo e deixou toda a cidade iluminada. Então, dá a ideia do quê? De que conforme foi aumentando as letras, a luz também foi aumentando na cidade. Conforme aqui diminuindo e depois foi, ó, diminuindo, aí conforme foi tirando as letras aqui da palavra diminuindo, foi dando ideia, sugeriu o quê? Que a luz foi diminuindo. 5. Escreva uma onomatopeia capaz de reproduzir cada um desses sons. Enfeite-as com traços e cores que provoquem efeito, como nas histórias em quadrinho. Então, ó, quebrando o vidro, crash. Tocando o telefone, vim. Choro forte, buá. Então, eu escrevi assim, vocês vão escrever de uma maneira, pode usar cores ou fazer traços de uma maneira que dá ideia desses sons, tá bom? Então, lá no sistema, gente, vocês têm a liçãozinha na página 36, que já vai entrar algumas atividades com onomatopeia, e a 37. Aqui, olha, essa historinha aqui, eu quero que vocês, escrevam uma historinha em que pelo menos 4 dos animais listados sejam personagens. Como tudo que se passará no mundo do faz de conta, eles conversarão e disputarão quem faz o som mais bonito. Então, vocês vão ter que escolher desses animais aqui, 4 e fazer uma história. Essa parte aqui, olha, essa parte aqui vocês não vão precisar fazer, tá bom? Então, eu vou até riscar aqui, Vocês vão fazer apenas essa daqui, tá bom? Então, façam, tem até o final aqui da página 37, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijão.